Vamos a um exercício. Considere a seguinte equação química que representa a reação de combustão do propano. Lembrar, isto aqui também desse ano, prop são 3 átomos de carbono e aqui só tem ligações simples entre os carbonos. Então posso representar aqui para recordar. Isto são 3 átomos de carbono e são ligações simples e tem 8 hidrogénios. Mas será que a equação química está certa? Vamos ver. Tem aqui 8 hidrogénios, aqui só tenho 2. Tenho que acertar. Vamos fazer então aqui uma brincadeira de acertar. Vou acertar. Quando eu tenho oxigênio no final, tenho oxigênio sozinho, vou deixá-lo no final para que é mais fácil acertar. Por exemplo, vamos ver aqui, tenho 3 carbonos. Vou acertar aqui com 3, estou a alterar o carbono, estou a alterar o oxigênio. Então, vamos deixar isto para o final para acertar e acerto só no fim. Depois tenho 8 hidrogénios e eu quero que tenha aqui 8 e nunca posso mudar este número. Vou estar aqui a alterar uma fórmula química e não se pode. Temos 4. Se eu multiplicar aqui 4, isto não é 4 mais 2, não é 6, é 4 vezes 2, porque estou a dizer que são 4 moléculas de água. É H2O, 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 isto são 8 hidrogénios. Mas também alterei aqui a quantidade de oxigénios. Em termos de oxigénios, tenho 6, 3 vezes 2, mais 4, e são 10 oxigénios, e eu preciso ter aqui um 5. E a equação química já está acertada. Okay, vamos... Tenho aqui já o acerto. Limpar. Pronto. Vamos ao primeiro exercício. Calcula a quantidade química de oxigênio que reage com 2 moles de propano. Bem, vamos a eterna dúvida. Como é que eu começo? Eu tenho aqui sublinhado para ver a pergunta. Calculo, tenho a relação entre o oxigênio e tem que reagir com mole de propano. Aqui está o propano. Eu tenho que relacionar estes dois. Já sabemos dos coeficientes estequiométricos que eles reagem sempre em mol e é 1 mol de C3H8 está para 5 mol de O2. Agora, o dado que eu tenho é aqui de propano, é 2 mol de propano está para X, que é o do oxigênio que eu quero saber. E então é 2 vezes 5, é dividido por 1, e temos 10 mol de oxigênio que eu preciso para reagir, porque como não é que eu obtenho, não está aqui no lado dos produtos, é um reagente que eu preciso de ter para reagir completamente com 2 mol de propano. Bem, nós podemos fazer esta relação assim, a regra de 3. Nunca me façam esta regra de 3 assim. Isto não vale nada. Isto não se sabe o que é que vocês estão aqui a colocar. Ponham a unidade, por favor. Fica muito mais bonitinho, mas ponham sempre, se estão a passar de CH3, C3H8 para oxigênio. Bem, não façam isto. Outra maneira que podem fazer é a relação que nós temos ali, a relação estequiométrica, 1 mol de C3H, e podemos fazer então aqui uma divisão, que é a mesma coisa do que a regra de 3 simples. Se eu tenho 2 mol de C3H8, dá X. Bem? Ou fazem desta forma ou de outra. Pronto, já temos aqui o resultado. Vamos passar à próxima pergunta, próxima linha. Calcule a massa de água, agora tenho que saber a massa, produzida quando reagem 3 mol de moléculas de oxigênio. Agora vamos ver, tal dúvida novamente, como é que eu começo? Tenho que relacionar água com oxigênio. Então vamos aqui, 5 mol de O2 está para 4 mol de H2. Confirmar, está certo. Se eu tiver 3 mol de oxigênio, está para X igual 3 vezes 4 é dividido por 5 e dá
3 vezes 4 a dividir por 5, 2,4. Temos 2,4 mol de água. Não vou deixar assim porque eu quero saber a massa ainda. Então agora tenho que usar aquelas fórmulas para converter de mol para massa. Vamos usar a massa molar, é a massa por mol, mas eu, como quero saber a massa, a fórmula fica massa igual a N vezes massa molar. E preciso de saber ainda a massa molar, é um cálculo aqui à parte, a massa da água é, podemos fazer assim de uma forma rápida, 2,01 mais 16,00 e é 18,02 gramas por mol, massa molar da água. Então, a massa é N vezes massa molar. Temos 2,4 mol e cada mol é 18,02 gramas. Então, fica 2,4 vezes 18,02, 43,25 gramas de água. Aqui é importante porque vai aparecer muitos cálculos e eu quero que ponham sempre 2 unidades. É estranho estar 2 unidades, refiro-me a colocar a unidade correta, gramas ou massa, gramas ou mol, mas eu quero também saber que substância que é, se é de oxigênio, se é de água. Pronto, aqui já está correto, mas vamos ver de outra forma, em que algumas soluções que eu já fiz, tenho no site e faço com outra relação, é um pouco mais rápida, mas aconselho só a fazer desta forma. Mas se forem ver as soluções, já sabem que está feito assim. Eu tenho que relacionar água com oxigênio. Tenho 4 mol. 4 mol de água reage com 5 mol de oxigênio. Tenho aqui a relação estequiométrica. Isto é muito importante estar no exame. Isto é tudo de acordo com a estequiometria da reação. E se eu quero saber a massa da água, vou fazer assim. Eu quero saber aqui a massa da água, X gramas, e eu tenho 3 mol de oxigênio, 3 mol de O2. Então, vou deixar em baixo, deixo mol, mas em cima, para relacionar corretamente, tenho que deixar em gramas. Então, eu vou pôr aqui que são 4 vezes 18,02 e gramas. Vemos há pouquinho que 4 mol corresponde a 4, que é a massa molar da água, 4 vezes 18,02 gramas, e consigo já fazer aqui num cálculo muito mais rápido e já consigo ter a massa. Mas nem todos os professores explicam desta forma, e sendo assim, eu comecei a fazer alguns exercícios dessa forma nas soluções, por isso estou a explicar aqui como é que isso aparece lá nas soluções do site. E gramas de H2O. Okay? Já tenho a massa, relacionei massa de água com moles de moléculas de oxigênio. Bem, vamos a outro exercício. Aqui muito importante, foi isto que nós fizemos, a estequiometria da reação. No final, vamos calcular o volume de dióxido de carbono. Então, quero relacionar dióxido de carbono produzido na combustão de 150 gramas de propano. Então, tenho aqui relacionar massa de propano com dióxido de carbono. A relação é 1 mol de C3H8 está para 3 mol de CO2. E agora, será que eu posso pôr aqui 150 gramas de propano por baixo? E a resposta é não. E não posso colocar mol por baixo de gramas. Desta forma assim não. Nesta relação não posso fazer assim. Então eu vou calcular, ver quantas moles, ou qual é a quantidade de substância que eu tenho aqui no propano. O propano é C3H8, 3 vezes 12,01 mais
8 vezes 1,01 dá 44,11 gramas por mol. E para saber o N, é a massa por massa molar, tenho 150 gramas de propano e aqui a massa molar é 44,11, N igual 150 a dividir por 44,11, 3,4. Então, 3,4 mol de C3H8. Já posso colocar aqui por baixo mol de C3H8 e consigo saber quantas mol de CO2 vou conseguir obter. Então, tenho 3,4 vezes 3 a dividir por 1 e dá 3,4 vezes 3 a dividir por 1, 10,2. 10,2 mol de CO2, mas eu estou a pedir o volume. Esqueci-me de colocar aqui que era em condições PTN, é em condições PTN, ok? Tenho o volume molar. Volume molar é volume por mol, volume molar, e para saber o volume é N vezes volume molar. Como eu tenho 10,2 vezes 22,4, que é o volume molar, isto dá então, 10,2 vezes 22,4, 228,5. 228,5 decímetros cúbicos de CO2. Okay? Tenho CO2. Esta é a resposta. Mas aqui acabei por fazer vários cálculos. E como disse, eu nas soluções no site das fichas, eles estão feitos de uma maneira mais rápida, que também é assim que aparece nas soluções do livro do IAV, é com a relação. Ele diz que de acordo com a estequiometria da reação, vou relacionar aqui dióxido de carbono com propano e tenho 1 mol de C3H8 está para 3 mol de CO2. E qual é a relação que eu quero à frente? Eu tenho CO2 e quero aqui em volume, vou pôr aqui decímetros cúbicos, X decímetros cúbicos de CO2, e aqui, este aqui atrás só representa que eu estou a usar a estequiometria da reação e implica esta relação aqui à frente. A massa de C3H8 é aqui 150 gramas, C3H8. Vou relacionar então em massa. Tenho aqui calculado a massa molar do propano, mas só vou pôr aqui a massa, 44,11 gramas de C3H8 está para 3 vezes 22,4 decímetros cúbicos. Ao fazer o cálculo, eu já tenho a relação em gramas por decímetro cúbico, gramas por decímetro cúbico, e fazemos assim, x igual 3 vezes 22,4 vezes 150 a dividir por 44,11. Acaba por ser muito mais rápido, mas não é fácil de perceber no início. Espero que estejam a conseguir acompanhar, e acabamos por ter aqui, há pouquinho tinha outros arredondamentos, ok? Tinha aqui em cima arredondamentos, ele dá 228 também, 228,5 decímetros cúbicos de CO2. E acabo por explicar aqui a proporção estequiométrica, é muito importante, e esta proporção implica que eu possa também relacionar de acordo com o que aparece aqui à frente e fazer aqui o que aparece aqui. Se eu quero em decímetros cúbicos, se eu quero em decímetros cúbicos ou tenho em massa, tem que aparecer aqui à frente. Deixar aqui o contacto do estudo FQ, e se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Podem passar também no Discord para tirar dúvidas para o exame nacional, que vai ser muito importante.
e continuam com mais alguns vídeos para vos ajudar a estudar. E até o próximo vídeo. Estamos juntos!